Olá pessoal, boa tarde. A gente está aqui em mais uma live do nosso Círculo de Leitura e Cultura Científica, em que a gente faz nosso terceiro encontro discutindo o conto A Trama Celeste, de Adolfo Bioy Casares. E a gente hoje está aqui com um convidado especial, a Amanda, que é graduada em Letras e Literatura, né? Ela tem um mestrado em Literatura Hispano-Americana pela USP, o doutorado dela pela Unicamp em História e Teoria Literária. Além da nossa convidada, tem eu, professor Kaiser, de Biologia do Campus Recanto das Emas do IFB. A gente tem aqui o Bruno Tardim. Dá um oi aí, Bruno. Boa tarde a todos. Bruno é professor de Letras e Literatura também do Campus Recanto das Emas. E daqui a pouquinho vai estar entrando aqui a professora Bárbara de Barros, que é professora de Filosofia lá do Campus Recanto das Emas também, que teve um problema, se atrasou um pouco, daqui a pouco ela entra. Esqueci de falar também que a Amanda é professora do IFB do Campus Ceilândia, onde tem lá aula em Letras, Português e Espanhol, né? É só espanhol. Só espanhol. Então, gente, muito boa tarde. Já começo agradecendo a Gaia, que está oculta por aí e que está realizando a nossa transmissão para o YouTube. Obrigado, Gaia. E falar um pouquinho do conto, da sinopse do autor antes da gente começar a conversar, como a gente faz todo o encontro nosso aqui, né? Então, é nosso terceiro encontro, mas para quem não viu os outros, A Trama Celeste é escrito pelo Adolfo Bioy Casares, que é um escritor argentino. Nosso primeiro conto com um escritor latino-americano. Ele nasceu em Buenos Aires em 1914 e viveu até 1999, não tanto tempo atrás, então um pouco velho. E ele escrevia contos e novelas também, né? Uhum. De realismo fantástico e envolvendo também, em alguns casos, ficção científica e terror, segundo alguns críticos. Recebeu vários prêmios de literatura, como vocês podem ver, na América Latina, mas na Europa também. E a obra mais conhecida dele é A Invenção de Morel, escrito em 1940. A obra que a gente está lendo hoje é um conto curtinho chamado A Trama Celeste, escrito entre 1944 e 1948. Passou 4 anos escrevendo esse conto e reescrevendo. E a gente já fez uma conversa inicial sobre o conto 2 semanas atrás. Na semana passada a gente falou dos aspectos da física quântica e hoje a Amanda está aqui convidada para falar sobre os aspectos literários, né, da teoria literária por trás do conto e um pouco de psicanálise, não é isso? Vai entrar, não tem como fugir. Vou parar aqui rapidinho. Bem-vindo, boa tarde a todos. Obrigada. Hoje, então, eu preparei bastante coisa, na verdade, fui um pouco megalomaníaca. Na verdade, aconteceu algo da ordem do fantástico nas preparações, porque quando eu vi, também estava ali proliferando o número de slides, então eu espero que vocês não se assustem. Mas aí a gente vai fazendo o seguinte, se eu achar que foi demais, aí eu passo, a gente não precisa falar de tudo, né? Eu sou daquelas mães que prepara mais comida do que é possível comer, então ficou um pouco a ideia ali desse texto do Bioy. Bem, eu queria então, você pode abrir já os slides, Kaiser, fazendo um favor? Obrigada. Não, isso. Quando a gente fala em Bioy Casares, uma das coisas que a gente ouve falar sempre é do gênero fantástico. E uma das coisas que o gênero fantástico comporta e que eu entendo o gênero fantástico quase como a espinha dorsal da literatura. É engraçado quando a gente começa
a tentar definir o gênero fantástico, como no final das contas parece que a gente está definindo literatura, né? Então, basicamente, começando já pensando numa definição de gênero fantástico, seja interessante a gente pensar o fantástico na literatura, né? Não teve um momento histórico no qual a gente começou a falar de gênero fantástico. Então, desde as lendas, os mitos, quando a gente fala de contos de fada, tudo isso é fantástico, né? No sentido do que a gente pode pensar ali dentro do que acontece na narrativa. Por exemplo, a gente vai ter na narrativa do Vinho Vermelho, vai aparecer um lobo que fala, né? A gente vai ter João e Maria, que o João e Maria eu quero usar bastante. João e Maria tem a bruxa, que come criancinhas, todas essas ideias ali que vem já do gênero mais antigo, né, das narrativas populares, e que já tem ali alguma coisa de fantástico. Pode passar. Eu não fiz a sinopse do conto antes de começar. Você quer falar? Eu vou falar. Aí, pensando um pouquinho em narrativa fantástica, quando a gente pensa em narrativa de fantástica, e aí por isso que eu falo que é um pouco da própria definição do que é literatura de maneira geral, eu coloquei ali criação de um mundo familiar, com leis e elementos muito semelhantes ao nosso, certo? Então, a gente vai ter um mundo em que tudo é igual, ou muito parecido, né? E a gente vai ter ali, de repente, vai ter um acontecimento que vai desestabilizar o nosso conhecimento. A nossa reação e a reação das personagens em relação a esse acontecimento que desestabiliza é que se é fantástico ou não, certo? Terminando de ler ali, então, se, por exemplo, a gente vai ter uma reação de estranhamento, nossa, isso é insólito, algo que rompe e não pode ser explicado pelas leis que regulam o mundo que conhecemos. Então, no mundo que conhecemos, lobos não falam, né? E aí você pensa, como que os personagens reagiram a esse lobo? Elas estranharam o lobo falar? Ou elas agiram como se naquele mundo criado, lobo falasse, né? Então, tem essas duas possibilidades aqui. A possibilidade de ser natural daquele mundo, ou aquilo que é fantástico é estranho àquele mundo. Pode passar, amor. Um pouquinho de Trama Celeste, por que a gente pode colocar o Trama Celeste dentro desse gênero fantástico? Eu fiz uma leitura ali e eu encontrei basicamente 3 focos narrativos, né? 3 formas de modalização discursiva ali, né? A primeira seria de um narrador, e aí isso é muito legal do conto. O conto começa, deixa eu avisar antes. Eu ia avisar para a Bárbara, mas a Bárbara não está aqui. Vai você, o louco do spoiler. O Bruno vai entender bem, porque quando a gente trabalha com literatura, nós somos, assim, metralhadora de spoiler. Pausa o vídeo, vai ver outra vez, vai ler o conto, depois volta, né? Então, assim, vai ter metralhação aqui, vou metralhar de spoiler vocês. Então, se você não gosta, quer ler o conto, tem interesse, então vai lá ler o conto, depois você volta e assiste, porque aí vai estar aqui disponível ali no YouTube, certo? Então, a gente vai ter 3 narradores. O conto começa com um narrador, que é uma espécie de, que eu chamei ele de o crítico e o transcritor. Porque o que ele faz é transcrever um outro livro. Então, ele fala, olha, eu estava aqui na minha casa e eu recebi, né? Ele recebeu um anel, ele recebeu uns livros e ele recebeu um manuscrito, né? E ele fala assim, e aconteceu uma coisa estranha, porque a pessoa que me mandou, uma das pessoas que assinam esse manuscrito é uma pessoa que desapareceu no dia 2 de dezembro. Muito bem. Daí ele vai falar assim, então, essa pessoa desapareceu, ela e uma outra pessoa. As 2 pessoas que desapareceram, então aí o nome é o Carlos Alberto Servian e o Capitão Morris. Os 2 desapareceram ali, ninguém sabe direito o que aconteceu com eles. Uma viagem de avião, né? Numa viagem de avião.
Abre ali, então, a gente abre para um segundo narrador, que aí aquele cara que desapareceu vira o nosso narrador, que é o médico Carlos Alberto Servian. O Servian, ele é um médico de origem armênia, isso é bastante relevante para o conto, né? Porque ele fala que a Armênia não existe como país, mas que os armênios têm uma noção de nacionalidade. Eu acho que tá pior. Pelo menos eu fico um pouco mais cega. Que mais? Ele é um médico homeopata e ele fala que um dia ele estava na casa dele, ele se compara ao Don Quixote porque ele vive com uma sobrinha. Essa questão da sobrinha vamos deixar de lado porque eu vou voltar nela. Ele vive com uma sobrinha e aí essa sobrinha cuida das coisas dele e ele um dia recebe uma visita de um funcionário, o Kramer, que ele é um capitão, ele é um militar, eu não sei muito bem de qual tipo ele é. Mas, enfim, aí ele vai e fala, olha, o Capitão Morris quer falar com o senhor. E aí ele vai falar com o Capitão Morris e, entre outras coisas, o Capitão Morris vai narrar uma experiência bizarra que ele teve, né? O Capitão Morris, ele tá em estado ali de convalescência e de sonolência. Então, a gente fica meio que sem saber se ele tá doente, se ele tá louco, se ele tá bem, né? Se ele, de fato, como ele tá, né? E ele começa a narrar que ele pegou um avião e viajou para uma outra Buenos Aires. Uma Buenos Aires muito parecida com aqueles que estão lá, quase igual, mas era uma Buenos Aires um pouco esquisita porque tinha algumas coisas diferentes nessa Buenos Aires. A gente tem essa questão das 3 modalizações discursivas. Vamos passar para o entremeado espaço-temporal. A gente vai ter, eu contei, mas se o Bruno perceber que eu esqueci de algum tempo, me avisa, Bruno. Tem 5 tempos da narrativa. Nós vamos ter a transcrição das páginas, que é o tempo da leitura, que a gente está lendo e o cara está transcrevendo, né? Que vai ser tudo a posterior aos acontecimentos insólitos. Dentro dessa transcrição, a gente vai ter o segundo tempo, que é a da narração do Servian. O Servian vai começar a narrar e depois vai entrar num outro tempo, que é a narração do Morris. Que, por sua vez, vai entrar num outro tempo, que é o do Buenos Aires do Morris. E a gente fez um outro desenho, esse que o Kaiser fez, eu achei que ficou tão bonito. Então, primeiro a gente tem a história, né, a transcrição. Aí, dentro da transcrição, a gente vai ter a narração do Servian, que é... Dentro da Servian, a gente vai ter a narração do Morris, do Capitão Morris. Ele vai falar primeiro da Buenos Aires dele, que é a Buenos Aires de onde ele saiu. E ele vai chegar numa outra Buenos Aires insólita. Certo? Então, basicamente, ele fez uma espécie de mapa para vocês se situarem nesse conto. E a sugestão das imagens que eu coloquei de fundo é justamente, ele está criando uma trama em que esses mundos ali eles estão se entrelaçando, certo? Eu costumo dizer que esse conto ele se resume a essa frase, né? Então, tenho a impressão de estar numa Buenos Aires sobrenatural e certamente sinistra. Ela é diferente, ela é estranha a isso que a gente normalmente conheceria de Buenos Aires, pensando que o escritor ele nasceu em Buenos Aires? Ele, enfim, mas ele é muito íntimo de Buenos Aires, né? Então ele falou, criou-se uma Buenos Aires estranha para mim, muito estranha. Ela é parecida com a que nós conhecemos, mas ela é estranha. Perceba que a própria ideia do mapa de Buenos Aires já traz essa ideia de trama. Então, a palavra trama ela vai ser colocada em vários níveis interpretativos dentro do quadro, o entramado das narrativas. A gente vai ter o entramado dos tempos e dos espaços. A gente vai ter o entramado de complô contra um dos personagens. Então, a gente vai ver isso em muitos planos diferentes. Alguma coisa? Se o Bruno quer comentar algo. Tá tranquilo?
Só ia comentar para o pessoal que está assistindo, né? Então tem essa transcrição desse narrador que não tem nome, né, na história, incógnito. E aquela narração do Sevian é o que está nessas páginas que ele está supostamente lendo. Que é aquela segundo... Como você chamou? Momento temporal. A modalização discursiva? Não, é o segundo mundo, na verdade. Pode falar, desculpa. E aí, nesse texto que o Sevian escreveu, ele escreveu supostamente a narração que o Capitão Morris falou para ele do que tinha acontecido. Justamente. Então, inclusive, quem vai falar pelo Morris é o Sevian, né? Para usar como teoria, hoje eu vou trazer dois grandes teóricos. O primeiro que eu vou trazer para vocês é o Tzvetan, né, que ele é um filósofo linguista búlgaro, muito conhecido na literatura. Ele tem um livro maravilhoso que eu indico para quem é fã, quem ama literatura, que é Literatura em Perigo. Sempre indico, que é um professor que ele cursou tudo de teoria literária em Paris. Ele foi aluno do Barthes, né? Só tem que fazer esse comentário, né? Parece que depois ele trabalha para o futuro. O Kaiser fez essa piada comigo, eu dei muita risada. Ele parece muito o doutor De Volta para o Futuro, né? Mas eu acho ele super simpatiquinho, bonitinho, o Todorov, né? Muito bem, o que o Todorov vai falar? Ele vai falar justamente que a literatura fantástica, ela vai ter sempre uma ambiguidade, a tensão estruturante. Que é justamente aquele questionamento. Pera, tudo isso que você me contou, Buenos Aires, tinha uma Buenos Aires, aí tinha um outro, aí vai ter uma outra Buenos Aires, quantas Buenos Aires aparecem aqui? Trata-se de algo real, ou seja, existem muitas Buenos Aires, ou é algo imaginário? Isso é verdade ou isso é explicado pelas leis da razão? O Hara disse semana passada que, né, a física não questiona a possibilidade, né? Não sei se ele vai concordar com o que eu falei, mas enfim, que ele falou que matematicamente é possível, né? Ou o acontecimento não se explica por outras leis. A gente vai ter que criar outras leis para conseguir explicar esses fenômenos, né? Dentro das perguntas que a gente elabora, a gente vai ter uma espécie de 3 subgêneros que vão sair dessas respostas. Eu coloquei o estranho, o maravilhoso e o fantástico. A gente vai falar com calma de cada um deles. Agora, quando a gente fala aqui se foi real ou imaginário, diferente da semana passada, quando a gente estava falando com o Hara, que é professor de física, na semana passada, esse real e imaginário não é no nosso mundo do leitor, né? É no universo do texto, se é real ou imaginário lá. Perfeito, exatamente. Eu não estou falando isso assim no sentido nosso, é no sentido textual, tá? O tempo todo. Igual como na Alice no País das Maravilhas é real que... Não, também tem uma ambiguidade, mas supostamente seria real que tem um coelho que fala. Exato, ali não se questiona, ali vai estar dentro do maravilhoso, que a gente vai falar. Para o Todorov, então, a gente vai ter uma definição muito... Eu gosto dessa frase porque ela sintetiza a definição, então, do fantástico. O fantástico é a excitação experimentada por um ser que não conhece as leis naturais diante de um evento aparentemente sobrenatural. Isso é muito importante. Ou seja, algo aconteceu, algo que é de uma lei, algo que me desestabilizou, né? Então, a questão de desestabilizar as leis é algo que o Todorov vai trazer em todos os... Quais são as pistas, né? Eu coloquei aqui algumas pistas que a gente vai elaborar já dentro do conto, a ideia hipotética do fantástico, certo? Primeiro ele vai começar falando, desapareceram 2 pessoas, o Dr. Sevian e o Capitão Morris. Isso já institui uma dúvida. Por quê? Porque as pessoas que experimentaram os fenômenos do desaparecimento, ou que talvez tenham viajado para esse mundo, nenhuma delas está conosco. Então, isso já é um efeito fantástico, porque a gente já tem a dúvida aqui. Então, tudo que for narrado é de uma pessoa que está ausente. Isso é muito clássico na literatura, inclusive eu vou falar A Outra Volta do Parafuso, do Henry James, que é tem a mesma estrutura.
é uma moça que vai acontecimentos sobrenaturais da ordem, tipo, fantasmagórica. Ela vai narrar, só que ela não está narrando para nós estamos ouvindo alguém ler o texto dela. Então, ela não está em cena, né? Então, as duas pessoas que talvez teriam vivido a situação de viajar para outros mundos não está conosco. Então, você já tem uma ideia ali de algo que nos coloca uma dúvida se isso é real ou não. Telefone sem fio. Um telefone sem fio, total. Os termos em espanhol nessa parte, porque a tradução, ela se perde, tá? Então, ele vai usar o termo ali, se dijo que. Ele vai começar com a ideação. O que aconteceu com esses dois que sumiram? Se dijo que eles foram... que eles foram. Outras pessoas disseram que ele foi... que ele sumiu, que ele morreu, enfim. Ele vai tecendo já no início da narrativa várias hipóteses que vão abrindo para nós o quê? Ninguém pode dizer com certeza o que aconteceu, certo? A criança que vocês estão vendo atrás é o João Sereno, filho do Caio, é bonitinho, né? Aí a gente vai ver aqui as duas utilizações de verbos que eu gosto de observar e que o Todorov vai usar, que é justamente a ideia do imperfeito. Que os verbos no imperfeito, que é eu estou fazendo isso, eu podia estar fazendo aquilo, e o futuro do pretérito, que seria eu poderia começar narrando dessa maneira, mas eu não vou narrar desse jeito, né? Ele vai usar essas duas funções, essas duas estruturas temporais, que no espanhol vai ser o imperfeito, que vai mais temporal, eu não sei quando começa, eu não sei quando termina, e esse jogo dos tempos é super confuso na narrativa. Segundo, vai ter o condicional, que vai justamente abrir as situações hipotéticas. Pode ter acontecido isso, pode ter acontecido aquilo, ou aconteceu aquilo outro. Nenhuma das respostas a gente vai ter ali. Outros indícios. Ele recebe 3 livros, né, que ele desconhece, o transcritor, né, mas vão ser importantes porque eles vão ser mencionados no relato do Dr. Serviano. E aí a gente vai começar ali a entrar por um entramado labiríntico, né? O que aconteceu com esse Capitão Morris, que disse que viajou para uma Buenos Aires? Será que ele estava, na verdade, passando... Porque como ele é convalescente, então ele está meio num estado de sonolência. Então ele poderia estar delirando o tempo todo. Então eu entrei a rua tal, eu encontrei uma igreja que era assim, assim, assado. Então tudo isso vai colocando na nossa cabeça dúvidas sobre a sanidade mental dessa testemunha, certo? Então a gente se pergunta, ele se perdeu? Será que isso existiu? Será que não existiu, né? Aqui eu dei alguns exemplos dos verbos, né? Que ele vai usar justamente esses verbos que eu estou falando. Poderia, por exemplo, o condicional, né? Aqui a gente vai ter os usos do condicional. Aqui a gente vai ou, que no português, né? Que também vai abrindo essas possibilidades. Dentro da estrutura do texto, se a gente for lá, a gente vai achar onde que está plantada essas dúvidas. Lembrando que já falei isso, acho que no primeiro encontro que a gente falou do Bioy Casares, né? O Bioy Casares é um cara que vai construir o texto de uma maneira muito obsessiva. Então, todas as palavras ali estão sendo pensadas. Então, se ele vai colocar um ou ali, é para abrir uma dúvida, uma possibilidade de resposta para nós. Certo? Aí a gente vai entrar aqui o que seriam esses modos de ler da literatura fantástica, né? Fantástica não é só o personagem que hesita, mas o próprio leitor hesita. Então, existe um momento ali de cumplicidade entre leitor e herói. Os dois não vão saber o que está acontecendo. Então, a gente vai estar vivendo essa dúvida junto, né? Existiram mais de uma Buenos Aires? Existiram outros mundos semelhantes ao nosso? Tudo isso o leitor vai se colocar como pergunta, e essas perguntas elas podem ser respondidas ou não pela narrativa. Onde que surge, então, agora eu vou afunilar um pouco o gênero para vocês, que se existe fantástico desde sempre na literatura, quanto que a gente começa a falar de realismo fantástico, que é o caso aqui. Ele vai surgir de extrema racionalidade. Então, isso é uma das primeiras coisas que a gente pode colocar, que é basicamente entre os séculos... O Todorov, ele vai colocar entre os séculos 18 e 19, tá?
que é uma espécie de movimento que vai criar esses mundos muito parecidos, esses mundos que são realistas, no sentido de ser parecidos com o nosso, né? Uma espécie de mundo, a literatura produz um mundo e imita nosso mundo, né? Mas esse mundo, ele nos leva a dúvida de acontecimentos. O que eu acho interessante é que isso infunde no leitor um espírito crítico e um espírito sempre de profunda dúvida em relação às coisas que ele vê. Aí, não sei se vocês conseguiram ouvir, mas é o Sereno falando. Então aí a gente vai ter isso. Isso tudo não pode ser verdadeiro. Isso é fruto da minha imaginação. Isso é loucura. Isso é um erro de percepção. Eu achei que eu estava vendo aquilo, mas na verdade eu acho que eu não vi aquilo. Toda a ideia de fantasmas, né? A ideia de acontecimentos sobrenaturais e tal. Quais são as possíveis de elaborar quando essas coisas acontecem na narrativa? Bem, isso é fantástico, mas não provoca conflito racional. Supondo que eu imagino uma narrativa em que existe unicórnio. Ele existe e ponto final. Não é nenhum problema o fato de existir unicórnio. Estamos aqui no domínio da fantasia, do maravilhoso. Então, tudo de literatura fantástica como aquilo que acontece, uma espécie de tipo Harry Potter, né? O mundo dos bruxos existe e isso não vai me criar um conflito racional. Eu estou no domínio da fantasia. Tem as sereias que falam com Ulisses, dentro do maravilhoso. A bruxa que come criancinhas. Estou dentro do maravilhoso, certo? Isso é fantástico, mas é real. Por isso me causa estranhamento. Algo desconhecido vem à tona. Isso é singular, chocante, extraordinário, insólito. Isso aqui é a resposta à racionalidade. Por quê? Porque você vai fazer uma escolha pela racionalidade. A resposta do texto é racional. Então, peraí, não era bruxa que estava acontecendo. O que estava acontecendo? Então, você vai precisar elaborar uma outra resposta para isso. E essa resposta, ela justamente essa ideia do equilíbrio e desequilíbrio. Eu tinha uma noção de mundo no qual eu não podia viajar entre várias Buenos Aires. De repente, isso passa a ser possível. Começo a ter uma resposta justamente que é a resposta do estranhamento. Eu preciso reestruturar tudo isso. Algo desconhecido veio à tona. A Bárbara chegou. Olá, Bárbara. A gente avisou que você ia chegar daqui a pouquinho. Seja bem-vinda. Gente, desculpa lá atrás. A última resposta possível a essas três questões é justamente a narrativa se encerra e você permanece na dúvida. Essa é a hora que os alunos querem enforcar o escritor, né? Porque eles querem ter a resposta. A gente tem um problema ali que eu acho que é super da ordem ali da nossa racionalidade, a gente sempre tem uma resposta. Um cara como Henry James, por exemplo, não faz a menor questão de dar essa para você, leitor, né? Então, a história da outra volta do parafuso, por exemplo, é o questionamento se existiram ou não fantasmas. E isso vai permear a questão inteira. E justamente esse jogo de narradores é que vai construir a dúvida, tá? Isso é maravilhoso, gente. É maravilhoso, porque a forma como o Harry James constrói a dúvida é singular. É um livro que eu indico a todos. Tem uma indicação de leitura aí para quarentena. A outra volta do parafuso, tá? E aí, isso que eu falei, né? O que o fantástico faz? Ele desequilibra as leis que regulam o mundo, este mundo, né? E a partir de fenômenos e coisas que não são desconhecidas por uma nova forma de equilíbrio, né? Porque aí a gente consegue se deslocar e refletir sobre essas coisas de outra forma, certo? E aí que eu entro com o Freud, né? Fiz aqui, basicamente, que nem eu fiz com o Todorov para vocês, né? Que é, o Freud foi um médico austríaco,
né, que nasceu no século XIX, morreu em 1939, antes da Segunda Guerra Mundial, mas ele morreu meio que judeu, ele foi exilado na Inglaterra, e ele é considerado aí o pai da psicanálise. Ele vai ter muito... O Freud é vasta, e a gente vai fazer aqui um recorte muito singelo do que ele propõe, tá? E, na verdade, o Freud ele tem uma relação muito peculiar com a literatura. Por isso, da literatura, a gente lê tanto Freud, né? Ele vai começar a literatura e muitas das teorias dele saem de elementos literários. Por exemplo, um dos mais conhecidos e que talvez você conheça é o complexo de Édipo, por exemplo, o complexo de Édipo, todo mundo fala, ele tira isso de uma tragédia grega, né? Escrita pelo Ésquilo, mas o Freud também vai usar Hamlet, vai usar Shakespeare, né? Vai usar os russos, vai usar muita gente, ele vai usar Goethe, né? Vai usar um monte de escritores, então ele é um cara que gosta de literatura, então ele usa muito literatura, e nesse texto em especial que a gente vai trabalhar hoje, ele vai usar um texto literário também, que é O Homem de Areia, do Hoffmann, tá? Estou usando, ele tem esse nome, né? O Estranho, mas que na tradução que eu tenho, que é essa tradução aqui da companhia, vocês conseguem ver? Parece junto, né? Ele tá como O Inquietante. Então a gente vai falar um pouquinho, né? Gente, Bárbara, você fala alemão? Não, né? Eu perguntei pro Bruno, tava numa expectativa de eu não precisar falar isso, mas eu vou ter que falar então. Não, mas o que é? Diz aí, talvez eu possa ajudar. É o Das Unheimlich, que é Unheimlich, né? Alguma coisa assim. Desculpa, pessoal que fala em alemão. Tá show. Enfim, nós estamos fazer uma definição para vocês desse termo que o Freud vai usar. É o termo que dá origem ao nome desse texto dele, que a Companhia das Letras traduz inquietante. Eu não gosto muito do inquietante, eu prefiro o estranho, mas porque eu acho que... Mas a gente vai falar sobre isso já. Mas, assim, não tem tradução na real, gente. Essa aqui é a verdade, por isso que eu tô falando, eu tô tentando falar aqui o termo. Ele vai traduzir como o inquietante, certo? Então, esse termo, ele é basicamente composto ali por um an, o prefixo de negação, e o Heimlich. Esse Heimlich, ele vai fazer... Gente, o Freud faz isso com uma espécie muito interessante, que ele vai colocar quase 3 páginas de definição do que poderia ser o Heimlich. Então, não vou falar tudo, porque eu ficaria basicamente o tempo todo falando sobre as definições do Heimlich. Eu separei 3 possíveis que vai nos ajudar a entender por que esse ponto do Boioi, né, o trama, tem algo de estranho, né? Primeiro, a primeira definição de Heimlich, sem a negação, sem o an, só Heimlich, seria aquele que pertence à casa, o familiar, o lugar de proteção, o lugar íntimo, um local livre de fantasmas. Olha que interessante. Então, né? Depois a gente vai ter algo que seria da ordem do oculto. Mantido às escondidas, né? Aquilo que é privado, de modo que os outros não saibam a respeito, como se tivesse algo a esconder. Depois, fechado, ação inconsciente. Então, são essas três possíveis ali. E uma coisa muito estranha que o Freud nota é que a própria definição do Heimlich entra dentro da definição do Unheimlich, ou seja, da negação, né? Então, Unheimlich seria aquilo que é incômodo e que desperta angústia. Estou jogando ali com os títulos, são outras possibilidades de traduzir o Unheimlich. Seria inquietante, infamiliar. É um termo que eu gosto bastante e a tradução da Autêntica fez como infamiliar, né? O mais interessante para nós é que a palavra Heimlich ostenta, entre as várias nuances de significado, a definição das Unheimlich, então, seria basicamente tudo o que deveria permanecer oculto, mas
pessoal do YouTube tá dando sugestões de pronúncia. Ai, não, é uma amiga minha, Natália, e ela, justamente, quando ela fala... Não, tem a Letícia também, são duas amigas minhas que falam alemão. Ai, que vergonha, gente, vocês tinham que estar aqui falando pra mim. As duas vão corrigir o meu... Aí, ó, tá vendo? Os dois são as duas, né? Ai, desculpa. Se vocês quiserem me dar aula de alemão, eu tô aberta a... Enfim... Mas aí a gente vai ter essa questão, né, de tudo que, então, o Freud vai fazer uma coisa muito interessante, porque ele vai fazer a leitura desse conto, e ele vai falar assim, olha, então tem esse negócio que é familiar, que a gente pode traduzir, inclusive, como casa, como algo que é da nossa casa, mas é algo que nos é desconhecido e que penetra, e aí a gente tem aquela ligação super estranha com isso, né? Ele vai falar sinistro, estranha familiaridade, né? Portanto, Heimlich é uma palavra que desenvolve um significado na direção da ambiguidade. Até o final, coincidir com o seu oposto, ou seja, Heimlich, unheimlich, é, de algum modo, uma espécie de Heimlich. Ou seja, olha, aqui é a parte mais da hora do texto do Freud, que é quando ele percebe que aquilo que nos é da nossa familiaridade contém algo que é infamiliar. É essa parte que é a grande torção do texto, que é, tudo aquilo que você chama de casa contém algo ali que é não familiar. Aí a gente vai entrar nessa questão, né? Porque aí a gente vai ver essas coisas nos causam um terror imenso, né? Inclusive, essa minha amiga Natália, ela falou que lá na Suíça é horripilante, tenebroso, é algo que realmente desperta a ordem do terror, né? Então, a ideia de duplo, de sósia, de duplicação, de divisão, de permutação do eu, tudo isso vai ser dado para o Freud como uma espécie de estranho, né? Então, ele vai falar o que acontece. Por que a gente cria essas... Por que o nosso inconsciente, a nossa estrutura psíquica vai criar essas... que vão nos causar esse estranhamento, né? Ele vai partir dessa pergunta, né? A primeira é justamente a garantia contra o desaparecimento do eu, né? A defesa contra a ideia de aniquilação subjetiva. Para o Freud, ele vai falar isso em vários textos, ele volta em vários textos, ele vai falar: é impossível o inconsciente conceber a nossa própria morte. Então, a gente nega a nossa própria morte e isso é inconsciente. A gente pode até racionalmente, conscientemente, imaginar que a gente está morrendo, mas o nosso inconsciente não entra a ideia da nossa própria morte. Então, quando ele vai criando esses duplos, essas permutações, é uma forma de falar: não, ele não morreu, ele virou um fantasma. Não, ele não morreu, ele foi para outro mundo, ele foi para uma outra situação. Então, a gente vai criando essas quebras do eu justamente para falar assim, não, ele não está aqui em outro lugar. Lembrando que o conto do La Trama Celeste começa justamente com o desaparecimento. 2 pessoas desapareceram. Não, elas não desapareceram, elas estão... Elas não deixaram de existir. Elas não deixaram de existir. Então, a grande ideia de eu posso deixar de existir nos é da ordem. Por isso que esse termo pode ser colocado como horripilante, né? Por isso que o terror vai fazer uso desses espelhamentos e dessas coisas do tipo, meu Deus, né? Eu tô de repente tendo que ir com uma outra face de mim mesmo, né? Então tudo isso é uma ideia que nos traz essa percepção da nossa própria morte, da nossa própria finitude, né? O Freud tem um texto muito lindo que chama A Transitoriedade, gente. Outra indicação maravilhosa aí para ler, que é justamente pensar aí sobre as nossas finitudes. Aqui no nosso caso a gente vai ter, como é um médico homeopata, né? A finitude vai ser em doses como que fala? Infinitesimais. Outra possibilidade, só que o Freud acha nisso, né? Fala assim, bem, mas tem outras possibilidades ali. Ele vai falar assim, olha, tem uma outra possibilidade que ainda vai causar angústia, terror, que você vai achar sinistro, né? Que é a repetição, né? Ou seja, algo se repete. Pô, mas eu já estive nesse lugar.
Ele vai falar de vários fenômenos, isso todo mundo já viveu. É bem interessante essa parte do texto. Você vai falar assim, nossa, eu já vivi isso loucamente, várias vezes. E cair no mesmo lugar, né? Quando a gente sonha, vocês já devem ter sonhado, que sonharam, que estavam andando, e de repente sempre repetia a mesma estrutura, né? Notar a repetição de algum fenômeno. Por exemplo, você está andando, isso é o Freud que fala, e vê o número 62. Aí você vai num navio e você descobre que a sua poltrona é 62. Aí você vai passar no hotel, e aí o hotel, o lugar 82, você começa a achar estranho, né? Você fala, nossa, por que está se repetindo as coisas aqui? Isso é comum na ficção científica. Estava vendo um episódio de Twilight Zone, que fizeram uma nova versão na Amazon. Que tá divertido, tá divertido. E tinha um cara que pega um avião e ele vai percebendo, hoje é o dia... Não lembro qual é o dia, mas será o dia 20 de novembro, né? Uhum. 20h11, eu vou pegar o voo 20h11 e às 20h11 do horário acontece um desastre, né? Então, aquela repetição do número. Super. E aí você fica tipo assim, nossa, mas isso é alguma coisa que tá querendo me dizer. Você fica naquele estado de alerta também, né? Meio que coloca no estado de alerta. No Brasil, a gente acorda e joga no bicho, né? Eu acho que já seria a incursão do maravilhoso. Você achar que o número vai te mostrar, vai te abrir o caminho para ficar super rico, né? Pensar numa pessoa e ela de repente... Rapidinho, Amanda. Vocês lembram de Lost, por exemplo, a loucura que era com um número lá que aparecia em todos os lugares? Eu tô tentando lembrar. Era aquele que a moça ficava repetindo? Tinha um bando de coisa. A moça repetia, o cara ganhava na Mega Sena porque apostava nesse número. E, gente, Lost era uma loucura, né? Mas é só porque você falou isso me veio na cabeça na hora. Eu sou super partidária do Lost. As pessoas não entenderam Lost, gente. Vocês não entenderam Lost. Vai reassistir a série, vale a pena. Eu super acho que a galera não entendeu. É muito genial o Lost. Pensar em uma pessoa e se conversam. Então, por isso que eu pensei nela, ela me escreveu e essas coisas acontecem, né? Crença em uma espécie de onipotência do pensamento. Aí a gente vai voltar de novo para a questão da racionalidade. Porque o estranho vai surgir justamente em meio, século XVIII e XIX, a essa extrema racionalidade. Para o Freud, ele vai falar assim, bem, se antes eu pensava em fantasma, se antes eu pensava que a pessoa ia para um outro plano, depois da racionalidade, a gente vai começar, desse mundo explicado pela ciência, a gente vai falar assim, pera, então não foi Deus, não foi nenhum acontecimento sobrenatural. Isso, na verdade, é só uma coisa da minha cabeça, de alguma lei que eu desconheço. Algo que eu sabia e que eu esqueci, por exemplo. Então, ele vai falar, inclusive, que isso é bem primitivo, né? Você dá essas respostas sobrenaturais é algo muito primitivo, do animismo, né? Ele vai falar assim, tem retorno ao não intencionado, né? E a gente vai ficar sempre nessa situação. Então, se tá voltando isso, eu não controlo. Aí, a questão do descontrole, do desequilíbrio. Lembra que eu falei que a palavra importante para nós aqui é a palavra desequilíbrio. Então, a situação que eu tinha como certa, ela já não é mais certa. Ela me desampara. Ela me coloca num estado de desequilíbrio. Aí eu peguei alguns pedaços do texto para a gente ver como que isso acontece. A primeira é justamente a ideia das projeções dos espelhos, né? Essa questão do sósia, né? Alguém pode ler para mim? Para eu não precisar só ficar falando? Posso ler. Sabe quem é a única pessoa pela qual você se interessa? Isso é a sobrinha dele comentando para ele, pro Serviano. Por Serviano. Tive a ingenuidade de olhar para onde ela apontava e me vi no espelho. Minha sobrinha saiu da sala correndo. Fazia algum tempo que ela parecia menos tranquila. Além disso, adquirira o hábito de me chamar de egoísta. Parte da culpa por essas coisas ao meu ex-libris. Ele tem triplamente inscrita, em grego, em latim e em espanhol, a sentença "conhece-te a ti mesmo". Nunca imaginei até onde essa sentença me levaria. E me retrata observando, através de uma lupa, minha própria imagem em um espelho.
sobrinha colou milhares dessas ex-libris em milhares de volumes da minha versátil biblioteca. Minha sobrinha... Ai, desculpa, eu abri para ver o chat. Agora, não é. Desculpa. Terminei. Terminou. Vamos voltar lá. Aí, aqui, por exemplo, a gente vai ter a ideia do ex-libris, né? Que seria esse carimbo que se coloca ali, né? E aí a gente vai ter uma dica do texto. Chamar de dica, mas eu acho que é pior, né? Que é conhece-te a ti mesmo. Ele já vai estar dando essa ideia, que é uma coisa que vai ser super ligado também à ideia da psicanálise, né? E a gente vai ter essa ideia da lupa, do espelho, que retrata o próprio Servian dentro dos livros dele. Olha que loucura, né? Aqui a gente tem já uma ideia ali de Mizanabim, ali de uma multiplicação de si mesma ali, né? Aqui seria já a explicação, possibilidade racional. Então, aqui a gente já tem uma dica que eu vou voltar depois. Aqui a gente já vai ter efetivamente a ideia de qual seria a explicação racional para isso. Leia. Por favor. Deve haver infinitos mundos idênticos, infinitos mundos ligeiramente variados, infinitos mundos diferentes. O que escrevo agora, né, já o escrevi e o escreverei por toda a eternidade. Em uma mesa, em um papel, em um calabouço, inteiramente parecidos. E a inflação será a mesma, mas talvez haja variações na causa de meu confinamento, ou na eloquência, ou no tom de minhas páginas. Aqui a gente vai ter uma posição da narrativa para nós. A existência de muitos mundos, né? Aqui, digamos assim que é o momento, quando eu estava falando para vocês a definição, o fantástico é enquanto eu tenho a dúvida. O maravilhoso é aquele lugar que a dúvida não existe, que o fantástico é algo naquela realidade. O estranho é quando há uma explicação racional para aquilo. E é justamente a ideia de que não é algo da ordem do sobrenatural, mas é algo da natureza do físico. Há a possibilidade de viajar entre mundos. Lide com isso. É isso que o Bioy está passando ali, pelo menos de uma forma literária para nós. Né? Não sei se ele acredita, não importa se ele acredita ou não. Fazer um comentário para mudar? Essa questão do duplo, né, da projeção especular, o duplo, né, do Sosa, ela é muito explorada, né, na ficção científica. Eu lembro que, lembrando de novo do De Volta para o Futuro, né, tinha uma coisa dele não poder encontrar com ele mesmo, né, os viajantes do tempo. Isso se reproduz em várias histórias de viajantes do tempo. Se você encontrar com o mesmo, isso vai ser um grande problema, pode acabar o universo, vai ser uma catástrofe, algo assim. E no próprio Freud, eu acho que ele usa o termo doppelganger, eu não sei como agora, falar em pessoal alemão. Que fala alemão. O pessoal do alemão vai ter que ajudar. Que é da mitologia germânica duplo, né? Esse duplo que apareceria para você, que seria uma versão má sua, ou, enfim, essas duas contrapartes, lá o termo lá do Lewis, uma vai tentar destruir a outra para que só haja um, né? Uma coisa meio Highlander, só pode haver. Posso só fazer uma sugestão literária ainda nesse ponto do duplo? Vai fundo. Queria recomendar a leitura do conto do Edgar Allan Poe, William Wilson. É um conto curtinho, sensacional, mas que vai explicar de uma maneira assim, bem mais direta para os leigos do que o Freud faz nas muitas páginas dele do ensaio sobre o estranho. E também essa questão do perigo de morte que tem quando aquele indivíduo se depara com o duplo dele. E sem contar que é um conto muito gostoso de ler. Então, eu queria deixar a recomendação de leitura aqui, já que a gente está tratando desse assunto. Legal, esse eu não conheço. É muito legal. São muitos esses contos que você aparece com uma espécie de o outro que é espelhado e que é muito semelhante. E que é uma ameaça a você, né? Que é uma ameaça. A própria ideia do que monstro, por exemplo, né? A gente vai ter
O próprio Bioy, ele trata isso de um jeito diferente na obra dele, porque a gente vai ter esses outros que são parecidos, às vezes são opostos, né? O Servian, por exemplo, não gosta do Morris. Tem uma relação ali de duplo com o Morris também. Porque o pai do Morris, ele projeta um futuro para os dois que, no final das contas, se concretiza de maneira contrária. Então, ele fala que o filho Morris, né? Então, Morris iria virar um médico. E ele fala que o Servian ia virar um inventor. E o que acontece é que meio que a coisa se converte, assim, de um jeito reversível ali, né? Reversível ali, né? Não. Contrário, né? Aqui eu coloquei já uma coisa ali que a gente também, novamente, trazendo a ideia dos duplos na narrativa, né? Deixar o Bruno ler esse trecho. No dia 23 de junho, Morris caiu com seu Deotine na Buenos Aires de um mundo quase oeste. O período confuso que se seguiu ao acidente impediu de notar as primeiras diferenças. Então, aqui a gente já está lá. É um mundo parecido. É um mundo que ele é quase igual. Só que ele é igual? Ele não é igual. E aí que está a questão. Nesse mundo, por exemplo, a gente vai ter o fato de o país de Gales não existir. Aí começa a parte de comédia até. Eu acho até engraçado, assim, não vou imaginar um mundo, eu imagino ele se divertindo escrevendo esse texto. É um mundo em que o país de Gales não existe. Se o país de Gales não existe, todas as influências do país de Gales em Buenos Aires, não é só Buenos Aires, mas na Argentina inteira, em algumas províncias, né, elas desaparecem. E vão ter que ser, outras coisas vão entrar como influência. Aqui, no caso, a gente vai ter um problema, que é o Morris, o sobrenome dele é galês. O pai do Morris é galês. Então, todas as referências do Morris começam de uma certa origem galesa. Por isso que quando ele viaja para o segundo mundo, e aí começa uma parte da trama, né, ele não existe naquele mundo. O rosto dele é um rosto estranho, não é um rosto argentino. Sendo que, tipicamente, o rosto dele é argentino. O Servian descreve o Morris como um rosto argentino. No segundo mundo, como a país de Gales não existe, o rosto do Morris é estranho. O sobrenome do Morris é estranho. Todas as pulas que teriam origem galesa não existem. Talvez você que esteja assistindo ao vivo ou no vídeo já se pergunte, mas existe um país de Gales, né? Porque realmente é muito pequeno. Existe, o nosso mundo existe, né? Mas parece que tem outros, segundo o Bioy, que não. E não fez pouca diferença. Alguém lê para nós? Bárbara? Pode ser. Que eu tô um pouco perdida. É em seu relato? Pode ser. Isso aí. Uhum. Em seu relato, Morris dá algumas características curiosas do mundo que visitou. Lá, por exemplo, falta as ruas com nome galês não existem naquela Buenos Aires. Bynum que fala isso? Se transforma em Marques, nos labirintos da noite da sua própria perturbação, procura em vão a travessa Owen. Eu e Vieira, e Cansable, e Faberio existimos ali porque nossa origem não é galesa. O general Rouet e o próprio Irineu Morris, ele penetrou por acaso. O Carlos Alberto Servian de lá, em sua carta, escreve a palavra Owen entre porque ele parece estranha, pela mesma razão da Morris declarou seu nome. Muito bem. Aqui, então, a gente vai ter justamente essa parte que eu falava, né? Como ele tem origem galesa, tudo desaparece, porque o país de Gales não existe. Eu acho super uma ideia ali, a gente vai ter uma projeção especular novamente. Parece igual, mas não é, né? É quase como uma versão deformada de um espelho, né? Das projeções imagéticas. Vai causar horror, né? Imagina que você entra num mundo em que você não pode existir, porque as suas origens não existem, né?
Então causa essa sensação de estranhamento. Kaiser? Assim, o relato de Morris revela também que nesse mundo Cartago não desapareceu. Foi quando entendi isso que fiz minhas todas as perguntas sobre as ruas Aníbal e Amilcar. Alguém há de perguntar como é possível que exista o idioma espanhol pareceu. Será preciso lembrar que entre a vitória e a aniquilação pode haver graus intermediários? O anel é uma prova dupla que tenho em meu poder. É uma prova de que Morris esteve em outro mundo. Nenhum especialista que consultei identificou a pedra. É uma prova da existência nesse outro mundo de Cartago. O cavalo é um símbolo cartaginês. Ele tem esse anel que ele recebeu com o símbolo de uma deusa cartaginês. Justamente. Aí, naquele mundo que não existe país de Gales, aí até ele faz uma especulação. Ele fala assim, como que se existe Cartago, pode existir o idioma espanhol? Como que a gente continua falando em espanhol? Aí ele vai falar, olha, entre uma coisa e outra, múltiplas coisas acontecem e a gente não vai explicar aqui. Ele meio que foge da explicação. Mas ele justamente fala, nesse mundo não existe país de Gales e neste mundo ainda existe Cartago, né? Então ele vai fazendo esses jogos e a gente vai ter uma prova. A prova é muito relevante porque é a prova física do anel falando que existe um outro mundo no qual Cartago não teria perdido a guerra, né? Sim. E a gente comentou, né, no primeiro encontro de Cartago, que era uma cidade-estado ali no norte da África, foi derrotado por Roma, né? E, enfim, supostamente, se Cartago não tivesse sido derrotada, ainda existiria e não teria tido domínio romano na Península Ibérica, gerada a influência latina ali, que daria origem ao idioma espanhol. Eu não sei, realmente há uma possibilidade de se Cartago não dar guerra nesse outro mundo, o espanhol não existisse. Mas o Bioy preferiu manter para tirar com a nossa cabeça, tirar com a nossa racionalidade, fazer a gente quebrar a cabeça das possibilidades disso. Para não ter que escrever em cartaginês também. Para não ter que escrever em cartaginês. Eu ia falar isso, o cara tá escrevendo em espanhol e vai dizer que o espanhol não existe? Pô, aí não dá. Mas voltemos à especulação. Não sei bem se comprei as obras de Blanqui porque eram citadas na carta que Morris me mostrou ou porque as histórias desses dois mundos são paralelas. Como Gales não existe lá, as lendas correspondentes não ocuparam a sua parte no plano de leituras. O Servian se adiantou, pôde chegar às obras políticas antes que eu. Estou orgulhoso dele. Com os poucos elementos que tinha, explicou o Mr. Morris. Para que Morris também o entendesse, recomendou-lhe L'Éternité Parlezar. É uma coisa interessante essa parte, e é uma coisa que eu ainda não falei no vídeo, né? Que o Servian, que é o cara que tá falando, ele é um racionalista enciclopédia, fazer pesquisas, né? Ele tem toda uma coisa de interesse por enciclopédias e por um domínio de todos os conhecimentos do mundo. Ele quer fazer uma espécie ali de atlas do pensamento. Ele tem um plano de leitura. Ele tem um plano de leitura estabelecido, do qual ele vai chegar e tal. E aí ele vai pegar e ele vai descobrir, ele vai falar assim, como que aí tem uma coisa bem interessante. Ele chega no hospital, eu não tinha falado disso ainda, ele chega no hospital e ele fala que o Capitão Morris trata ele de uma maneira super gentil, assim, eles parecem que se dão bem. Ele fala, mas a gente nunca se deu muito bem, eu não gostava muito dele. E ele me agradeceu porque eu mandei um livro pra ele. Eu nunca mandei um livro pra ele. E aí o cara vai lá e mostra uma Servian teria mandado pra ele. Ele fala, mas eu não escrevi essa carta. Aí ele fica lá encasquetado, vai procurar o livro que o outro Servian do outro mundo mandou para ele. E aí a parte começa a ficar bem interessante com essa questão do duplo. Por quê? O Servian desse mundo é um cara solitário que vive com a sobrinha, né? E essa sobrinha, em um dado momento no conto, ela desaparece. Ela deixa um bilhete falando, olha, eu fugi com o Kremer, aquele lá do início do conto. Ele fica muito bravo, ele fala assim, ela me abandonou, né? Que traíra. Só que ele fica muito passado, gente. Aí você fala assim, pera, ele tá muito transtornado porque a sobrinha desapareceu. E ele nunca teve nada com essa sobrinha. E aí é uma coisa muito estranha, que ele lembra de uma frase que
estava escrito na carta desse outro cara, que seria ele mesmo, no outro mundo, que fala que ele está sendo cuidado por solícitas mãos femininas. Aí ele fala assim, nesse mundo eu não sou cuidado por solícitas mãos femininas, como eu sou cuidado no outro mundo. Então, ele meio que começa a achar, a imaginar um outro eu dele, muito melhor, em muito melhor situação do que ele. Que ele vai viajar para esse outro mundo para fazer aquilo que nesse mundo ele não teve coragem de fazer. Essa é a doideira, olha só. Que é Que é ficar com a pedrinha, que é o sexto. Olha que loucura, ele vai lá pra ficar com a sobrinha. E aí ele vai pedir, pra quem não leu, ele vai pedir uma carona ao Morris, né? Tentar ajudar o Morris a fugir de novo, a viajar de novo para outro mundo, mas agora me dando uma carona para eu poder ficar com minha sobrinha. Aí, olha a parte que ele falou, né? Ele vai falar assim, não é a possibilidade de encontrar uma nova versão de mim mesmo o que me incitaria a viajar para essa outra Buenos Aires. A ideia de me reproduzir como na imagem do meu ex-libris e de me conhecer como o seu lema, não me atrai. Mas sim, talvez, a ideia de aproveitar uma experiência que o outro Servian, em sua felicidade, não adquiriu. Então ele imaginou o quê? Que o outro Servian está sendo cuidado por solícitas mãos femininas. Da sobrinha? Não, por alguma outra mulher. E ele fala, tá vendo? Ele ainda não adquiriu. Então, como o Servian não vai pegar a sobrinha, ele vai pro outro para pegar a sobrinha. Né? Aí você fala assim, gente... Aí ele desaparece. Acaba a narração, ele vai desaparecer. E aí eu vou trazer o retorno desse recalcado aí, né? Porque justamente o Freud vai dizer que o retorno do recalcado, esse Heimlich, é justamente aquilo que é uma coisa que a gente já conhecia, mas que foi esquecido, foi recalcado, foi sumido, e ele vai retornar, e por isso a gente não vai lembrar dele. Então é algo familiar, mas que foi recalcado. E causar sempre esse elemento de angústia. Por quê? Porque tem sempre esse conflito, conheço, não conheço essa pessoa que está voltando, né? Esse elemento estranho que está voltando. Então, o Heimlich não seria, então, algo alheio, mas muito familiar. Algo tão familiar que você desconhece. Algo que foi reprimido e voltou. Então, todas essas ideias de fantasma, casa mal assombrada, o desaparecimento do projétil, no caso do Trama Celeste, ele vai justamente voltar para essas manifestações primitivas que eu estava falando antes para vocês, de coisas que a gente não quer assumir, nem dos nossos, daquilo que é da origem mais primitiva nossa, né? Aí, no caso, o próprio incesto, né? Então, pensar o Trama Celeste como um pano de fundo super recalcado ali de incesto é algo ali que está dentro do plano do recalcado, né? Porque isso é um dos elementos que o Freud vai trazer como recalque. Talvez a Cartago seja uma dica disso, né? Ele faz uma referência a um estado, uma civilização ali primitiva, que há muito tempo não existe, né? Ficar aqui, estou viajando agora. Acho que a história se refere, tem um algo primitivo ali. Né? Pode ser, né? Não sei, agora fiquei. E aí que a gente vai pensar numa das coisas que o Todorov vai trazer pra gente sobre qual que é a função do fantástico. Então, por que tudo isso, gente? Né? E é uma coisa que eu gosto muito e que é justamente o fantástico vai traçar como tema aquilo que a gente, como eu posso dizer, aquilo que é considerado um tabu na sociedade, né? Então, tomemos uma série de temas que provocam frequentemente a introdução de elementos sobrenaturais. O incesto, o amor homossexual, o amor a vários, a necrofilia, a sexualidade excessiva. Temos a impressão de ler uma lista de temas proibidos, estabelecida pela censura.
cada um desses temas foi de fato frequentemente proibido e pode ser ainda nos nossos dias. Então, para o Todorov, quando a gente vai colocar elementos fantásticos nas narrativas, a gente está, na verdade, tentando falar coisas que, se não fosse da ordem do fantástico, seria da ordem do horror. Por exemplo, a questão incestuosa, a questão, por exemplo, da morte, que a gente não quer assumir essa possibilidade de finitude, né? Todos esses temas que a gente vai considerar tabu, a gente vai colocar em forma de fantástico. Vou dar um exemplo que me vem à cabeça, que é a ideia de bruxa, por exemplo. A bruxa, normalmente, é ela que come criancinhas, né? Então, como que a gente pode pensar a figura da bruxa como uma figura que esconde um tema de tabu? O aborto. Normalmente, mulheres que eram chamadas de bruxas, antigamente, eram mulheres que tinham conhecimento sobre técnicas abortivas. Eram mulheres que sabiam técnicas de contracepção. E aí você vai falar o quê? Ela come criancinha, ela desaparece com criancinha, né? Então, por isso que as parteiras foram consideradas, em muitas ocasiões, como bruxas. Então, você transforma em algo sobrenatural, algo que é da ordem do tabu, né? E aí a gente vai ver que a literatura fantástica, nisso tudo, ela vai comportar um caráter transgressivo. Porque ela justamente vai trazer à baila esses temas dos quais a gente não quer falar. A condenação de certos atos pela sociedade coloca a condenação que ocorre no próprio indivíduo, proibindo-o de abordar certos temas tabus. O fantástico é um meio de combate contra uma ou outra censura. Os desencadeamentos sociais serão mais bem aceitos por qualquer espécie de censura ao diabo. Então, não foi um aborto, foi uma bruxa que comeu uma criança, né? A gente explica dessa forma porque é uma forma que a gente consegue falar disso sem causar horror nas pessoas. Causa horror igual, né? Gente, tá? É isso que eu preparei. Tem uma outra parte aqui que eu queria colocar como fim da apresentação mesmo. Essa ideia de que como que a literatura fantástica ela vai na espinha dorsal da própria ideia de literatura. Porque mundos, a gente sempre vai estar falando sobre a nossa categoria de real. O que é real, o que não é real. E isso é uma coisa que a ciência traz, mas quem questiona é a arte e a literatura, né? Então, o Todorov vai falar a seguinte frase que eu gosto muito, que é pois a categoria de real que serve de base à nossa definição de fantástico. Ou seja, para eu falar de fantástico, eu tenho que ter uma ideia do que é real, do que não é real. Mal tomamos consciência desse fato e devemos parar, espantados. Pode-se mesmo dizer que, em parte, graças à literatura, à arte, essa definição se torna impossível de se sustentar, né? A própria definição do que é real e do que não é real. O objeto literário é real e irreal. Por isso, contesta o próprio conceito de real. Então, acho que é uma forma aí de fechar a ideia se existe, se não existe, outros mundos, outras Buenos Aires, outras possibilidades de aparecimentos e desaparecimentos. Para a literatura, tudo isso se encaixa dentro da própria categoria de real, né? Posso comentar uma coisa? Você, com essa leitura e interpretação do Todorov, né, do fantástico, como uma artimanha para falar de algo que é tabu, e voltando na questão do duplo lá, né, da lenda germânica do duplo, que eu não vou falar o nome para você falar, não? Eu sei que é Doppelganger. Mas tá mal. Mas que também é um sobrenatural. E ele fala, da Trama Celeste, tem o ex libris dele, olhando a própria imagem no espelho, conhece a ti mesmo. Esse duplo, Doppelganger. Seria uma artimanha para falar sobre esse autoconhecimento, talvez? Não, para mim era o tempo todo esse desejo reprimido pela sobrinha, né? Tava o tempo todo ali, a sobrinha voltando, e ele só vai conseguir
E ele toma conhecimento disso. Quando ele pensa num outro serviano, num outro eu dele, num sósia dele, ele fala, pera, então eu posso. Isso Né? era um tabu, era um tabu fantástico ali. Em vez de se assustar com isso, não, ele se empolga com a Ele se possibilidade. empolga, é bizarro. Vocês querem comentar alguma coisa, Bárbara, Bruno? Eu queria só fazer um complemento aí ao que a Amanda trouxe sobre as questões freudianas aí do duplo e do estranho. Mencionar um pouquinho, né? Não vou entrar muito a fundo, até porque não é da minha área de conhecimento, mas para o pessoal que está assistindo a gente aí tiver interesse, o Lacan, um outro psicanalista aí que causou quase tanto quanto o Freud no período, né? Se não mais, ele tem alguns conceitos interessantes aí que eu acho que a gente pode ver aplicados aí no ponto, que é a questão ele tem 3 grandes termos, né, dentro da teoria psicanalítica dele, o imaginário simbólico. E dentro do conto, na Trama Celeste, acho que por essa questão da vinda de um outro Morris e da possibilidade de outros mundos para onde o Morris e o Servian podem acabar indo, é muito a questão do que o Lacan trata, que seria a invasão do real no simbólico. E apesar dele usar esse termo real, né, na terminologia dele, ele, na verdade, quer dizer todas essas infinitas possibilidades que a gente teria, acho que mais dentro do discurso do Hara na semana passada, mas que invadem de uma maneira até um tanto quanto perturbadora, às vezes, né? Aí entraria um pouco a questão do estranho. Então é interessante ver como que esses outros mundos, eles acabam se fazendo presentes aí na Trama Celeste, presença desses vários elementos, né? Do outro Morris, das diferentes terras, né? Com suas diferentes particularidades. Em uma não existe uma determinada personagem, em uma outra um país inteiro desaparece e um outro continua existindo séculos depois, né? Do externo dele no nosso mundo, né? Na nossa versão da realidade. Então, são elementos interessantes assim que o próprio Bioy utiliza para construir a narrativa dele e que na ficção científica acabaram virando alguns tropos, né? Além dessa questão do duplo ou do estranhamento. Em relação ao real que o Bruno falou, uma coisa importante da gente lembrar é sempre que o real, ele excede, né, a realidade, ele transborda a realidade. É um conceito que eu acho muito legal também, e foi muito inspirado pelo conceito do Georges Bataille, que é justamente o filósofo que eu estudo há 300 anos, assim. Mas isso é conversa para outro dia, né? Mas, além disso, eu não tenho muita coisa a comentar, não. Já falei demais, já. Tô cansada até esta semana. Não, interessante vocês falarem dessa questão das incursões do real, né? Que tem tudo a ver com a ideia da angústia, né? Porque é a aproximação de algo que ela não é simbolizada, então é a aproximação de algo que a gente não consegue em linguagem, né? Então, é sempre algo da ordem do horror, né? Causa horror, causa angústia, né? O Freud, ele vai fazer uma definição de angústia. Aliás, o Lacan vai fazer uma definição de angústia, e é justamente a proximidade. A angústia é a proximidade, quando o sujeito vai aproximar ali do objeto A, né? E aí você fala assim, que é esse do inominável, né? Aquilo que você não dá nome, né? Por isso que o Lacan vai dar um nome ali, objeto A. Que poderia ser qualquer outro nome, né? Mas o ponto é... Então, tudo aquilo que talvez diz uma verdade sobre nós, tudo aquilo que vai responder a esse ex libris do conhece-te a ti mesmo, vai voltar numa forma que talvez nos cause horror. Vai voltar numa forma que nos cause não. Por isso que pode ser um processo, às vezes, doloroso, né? Então, às vezes, a gente nega, enfim. Mas o legal da Trama Celeste, eu estava pensando em todas essas possibilidades de tramas, né? Eu acho que ele constrói uma espécie sobre a própria literatura, né? Sobre essas possibilidades de construir mundos, sobre as possibilidades de você construir e tirar coisas, né?
sobre colocar dúvidas, tirar dúvidas. Tem coisas ali que não se resolvem. Por exemplo, eu teria que ler umas 5 vezes de novo o conto para conseguir entender a questão da temporalidade, né? Porque ele vai usar muitos tempos ali. Vai falar 2 de dezembro, 23 de junho, vai falar um monte de datas ali, e a gente se perde no meio disso porque há um estado de sonolência do Capitão Morris. Então você não consegue acompanhar a questão da temporalidade, não há uma racionalidade ali, que pelo menos eu consegui captar nas leituras que eu fiz até agora. Teria que ler de novo. Eu estava até falando para o Kaiser, porque ele fala que ele recebeu o livro, no caso, o Morris recebeu o livro, mas ele fala do livro e dá a impressão de que ele recebeu o livro depois de ter feito uma espécie de percurso labiríntico por Buenos Aires, no qual os elementos galeses desapareciam. Só que antes disso, ele já estava com o livro na mão. Então, assim, tem umas coisas ali que eu acho que eu não sei... como eu vejo o Bioy, assim, como um escritor que conhece muito bem cada palavra que coloca num texto, eu tenho certeza que isso não é à toa. Ele ficou 4 anos escrevendo isso. Ele ficou 4 anos escrevendo isso. Não é possível que deixou passar isso despercebido, assim, né? Eu tenho certeza que ele sabia, de alguma forma, como que ia colocar o leitor sempre nesse estado de tempos estão aqui cruzados. Parece que isso era antes, não é depois, né? Então, até essa questão. E todos essas possibilidades. Eu consegui enxergar 3 mundos diferentes, né? Mas pode ser que outras pessoas leiam de outras formas, porque nesse mundo, que é o mundo que a gente está lendo do transcritor, que é o nome ele de transcritor, porque ele não tem nome, ele vai encontrar um outro Morris no final da história. E aí você fala, pera, então tem um Morris nesse mundo ainda? Tem. Quando que ele chegou? Ele também vai fazer toda essa questão temporal. Aí você fica em dúvida se esse Morris que está no Uruguai é o mesmo que viajou e desapareceu, qual Morris que é, na verdade. Se é um que sempre esteve aqui, né? Se é um que sempre esteve aqui. Então, assim, é bem interessante como essa questão do Fantástico ela vai se construindo a partir de narrativas muito bem estruturadas. Para fechar, eu acho que isso é legal a gente pensar na questão das narrativas curtas, né? O círculo de leitura dos quais eu consegui acompanhar desde o início da quarentena, a gente está trabalhando só com narrativas curtas, né? O Philip K. Dick, o H.G. Wells, né, que eu não participei, mas eu li o conto, participei longe, e esse do Bioy Casares, os 3 contos são narrativas curtas, né? E as narrativas curtas, elas são capazes de fazer esse tipo de estrutura muito fechada para nós. Então, para criar esse tipo de elaboração, é a melhor forma, né? São as narrativas mais curtas. Por isso que grandes escritores do Fantástico vão optar pelas narrativas curtas. O Bruno falou, né, do Paul, a gente também tem o Borges, né, a gente vai ter vários escritores ali, o Cortázar, o Lovecraft, né, vários outros escritores que vão elaborar a partir de narrativas curtas. E a gente está chegando aqui no final do nosso tempo, e eu vou retomar aqui uma questão que o Bruno colocou lá no nosso primeiro encontro sobre esse conto. Ele falou, tenho dúvidas de se esse conto pode ser classificado como ficção científica. E o que você acha? Pode ou não pode? Pode. Eu estava justamente pensando nessas outras... porque eu me restringi só na ideia da literatura fantástica, né? Mas eu vejo, né, a literatura fantástica, a ficção científica como um braço da literatura fantástica. Bruno, não sei se você discorda piamente, mas eu vejo, assim. Justamente essa ideia pensando em literatura fantástica do jeito que eu falei, né? No sentido amplo, tudo. Mas eu sempre penso, eu estava pensando nessa questão das definições de ficção científica, o que é um texto de ficção científica, eu colocaria 2 elementos ali particularmente importantes para a gente pensar na definição e junto com o trama celeste. O primeiro elemento seria a mediação da máquina, né? Ou a mediação da tecnologia. Então, todos os contos de ficção científica, normalmente a gente tem que lidar com um tipo de tecnologia, com um tipo de máquina. O que vai gerar uma segunda possibilidade, que seria uma espécie de melancolia em relação à tecnologia.
Por quê? Porque ele está sempre... ele sempre nos coloca numa situação de não conseguir manejar 100% essa tecnologia, né? Então, como que a gente pode pensar isso no Trama Celeste? Tem o projétil, que é essa máquina, mas ela não é totalmente controlável. Então, a gente não pode escolher para que mundo a gente quer ir. A gente não pode escolher voltar para o nosso mundo original. Então, você tem sempre esse impasse, uma espécie de limitação humana que a tecnologia nos impõe. Então, ela leva a gente mais longe, mas ela sempre traz a gente de volta, porque a gente não consegue controlar ela 100%. Sempre tem essa questão da tecnologia não ser controlada. E sempre tem essa questão, assim, de uma certa limitação humana, né? Essa sensação de desamparo, de melancolia que a gente vai ver nos textos de ficção científica. Não sei, Bruno, concorda comigo? E aí, a gente continua no domínio do fantástico e da ficção literária, da ficção científica, falando do Bioy Casares? Não, eu concordo, sim. Eu joguei a bomba lá no primeiro encontro, mas acho que até se a gente for analisar pelo que diferencia ficção científica de outras ficções, né? A ficção histórica ou a própria ficção fantástica, o Trama Celeste, ele tá com outros gêneros ficcionais, né? Como eu acredito que ele faça. Mas eu acho que ele tá com o pé mais firme ali na ficção científica mesmo, até por conta desses elementos que você levantou agora, mano. A ficção científica poderia ser vista como, de certa forma, uma literatura fantástica que substitui a explicação mística, sobrenatural, por uma científica. Não, isso é estranho. Isso é estranho. O que ela faz é ela coloca uma perspectiva tecnológica. A ficção científica, ela coloca a tecnologia como a explicação para essa questão insólita. Né? Então, é a máquina que permite eu fazer essa incursão em algo da ordem do sol, de algo que não é explicado, né, por essas leis que a gente conhece. Pessoal, a gente está encerrando. Alguém quer falar as últimas palavras para o público? Vocês? Então, leiam os outros contos do Bioy. Bem interessante. Esse foi o primeiro que eu li. Já li pelo menos mais um ou outro das obras completas dele, que eu achei muito bom. Achei um autor assim, bem diferente do que eu estava acostumado a ler. Então fica a recomendação aí de outros textos dele. Gente, semana que vem a gente vai começar com um novo, né? E esse eu quero especialmente convidar que todos compareçam ao nosso encontro virtual. Se o Kaiser quiser falar um pouquinho. Semana que vem a gente começa, a gente está fazendo 3 encontros, né? Esse foi o terceiro da Trama Celeste. Semana que vem a gente começa a falar do texto, do conto também, que se chama Os Hospedeiros, na tradução em português. O original em inglês é Bloodchild, que é da escritora Octavia E. Butler. Que ela é americana, Bárbara? Sim. Dos Estados Unidos. É uma escritora negra que escreve ficção científica, e a gente vai, então, começar a abordar esse conto, né? Nos próximos 3 encontros a gente vai falar sobre ele, e a gente vai ter a Bárbara falando no próximo encontro sobre ele, e temos uma convidada, Bárbara. Sim, temos uma convidada especialíssima, que é a minha colega de doutorado, Alice Gabriel, que é professora do IFG, também professora de filosofia. Legal. E vamos ter depois outros encontros com outras discussões sobre esse primeiro conto, né? E convidados e empolgados. Sim. E, inclusive, nesse próximo mês, as discussões sobre esse conto da Butler vão fazer parte da comemoração do nosso campus de 1 ano de estudos afro-brasileiros e indígenas do Recanto das Índias. Pessoal, então é isso. Eu queria agradecer a Amanda por ter aceito o convite e pela aula que ela deu, né, sobre literatura fantástica hoje pra gente. E agradecer nossa equipe de sempre aí, o Bruno, a Bárbara, o Josias hoje não pôde vir, mas está sempre aí ajudando a escolher, discutir os contos. E agradecer também a Gaia, que fez toda a transmissão aí oculta. Obrigado, Gaia.
E a Gaia é o aspecto do estranho, do versão, né? Porque ela tá oculta. E agradecer a todo mundo que assistiu aí pelo YouTube e os que irão assistir ainda, né? Então, pessoal, muito obrigado. A gente se vê na próxima semana e até mais.